A mão do volante, a outra no capricho. Eu não jogo mais! Jararaca safada! Esses negros maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Eu sei lá. Cara, futebol é uma coisa incrível, uma coisa inexplicável. É muito bom de assistir. Quem acompanhou aí o finalzinho de Tottenham e Milan e viu PSG e Bayern de Munique, sabe que futebol e quem ama esse esporte é uma coisa incrível, e principalmente a Champions League. É isso aí, galera do Apenas o Canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Essa foi a minha intro, né? Mas no vídeo de hoje vamos para mais um pós-jogo, porque ontem eu já fiz o pós-jogo, né? Hoje tem mais um Tottenham e Milan e Bayern de Munique e PSG. Vou começar aqui rapidinho pelo jogo que eu não assisti, como sempre, eu sou só uma pessoa, não consigo assistir os dois. Assisti Bayern e PSG. Mas o Tottenham e Milan, que começou com atraso, diga-se de passagem, né? Começou às 5h10, igual foi Borussia e Chelsea. Jogos na Inglaterra começando 10 minutos mais tarde. Por isso que deu para acompanhar um pouquinho o finalzinho. O jogo que terminou 0-0 e no agregado 1-0 para o Milan. O Milan ganhou de 1-0 lá na Itália. Para mostrar que o confronto estava equilibradíssimo, né? Era um confronto equilibrado, não tinha favorito nesse confronto. Então, se definiu aí 1-0. Enfim, como eu acompanhei o finalzinho aí do jogo, eu vi um lance do Harry Kane ali no finalzinho de cabeça, que o Manhã fez uma defesaça e já logo no contra-ataque o Origi meteu uma bola na trave para você ver como que o jogo foi emocionante. Mas ficou mais difícil pro Tottenham ainda porque o Romero foi expulso. O Romero, que é argentino, a gente sabe que tem um histórico aí dos argentinos, mas quem acompanha a Premier League sabe que quase todo jogo o Romero toma um cartão amarelo pelo Tottenham. Até os comentaristas da ESPN falam do Romero. Enfim, ficou uma missão quase impossível aí pro Tottenham, que acabou sendo eliminado. Então avança o Milan, que desde 2012, então são 11 anos fora das quartas de finais da Champions League, fora os 4 anos que ficou sem disputar nem competição europeia. Então é bom ver o Milan aí, o segundo maior campeão da história da Champions, voltar ao seu cenário, voltar onde deveria ter saído. É bom você ver o time dessa grandeza aí, passou por um momento muito difícil e agora voltou. Não sei se vai muito além disso, mas volta aí, foi campeão italiano na última temporada e volta aí para o seu posto de grandeza agora às quartas de finais depois de 11 anos. Enfim, agora eu vou falar aqui agora sobre Bayern de Munique 2, PSG 0. O Bayern que já tinha vencido lá no Parque dos Príncipes, então ficou num agregado de 3-0. O Bayern avança para as quartas de final. Avança o melhor time, avança o coletivo, avança um bom trabalho. Não é só dinheiro, não é só empilhar dinheiro, tome dinheiro e traz Messi, traz Mbappé e traz Neymar e paga a multa rescisória de Neymar e faz uma mirabolância toda financeira. Para quê? Para que no campo nada disso tenha resultado. Nada disso tenha resultado. O PSG é um time muito desorganizado, se sobressai na League One por conta do talento individual e porque a League One é um nível bem questionável, né? Mas quando vai jogar com os grandes times, vai jogar com times mais organizados, os times do mesmo nível ou maior, né, um nível a mais, é eliminado, assim foi pro City na temporada passada e agora foi pro Bayern, que nem é um Bayern tão recheado de estrelas, não é um Bayern tão estrelado, nem é o melhor Bayern de Munique dos últimos anos, mas é um Bayern muito bem organizado, né? Quem assistiu o jogo, principalmente viu o primeiro tempo meio morno ali, né? O primeiro tempo foi bem fraquinho, né? O Bayern ali no cunzinho a galo, não precisava ter pressa. E o PSG, que precisava ter pressa, parecia que estava ganhando o jogo, estava mais ou menos, nem ia, nem não ameaçava e nem não fazia nada, né? Enfim, teve uma grande chance que quase a lambança, a cagada, desculpa a palavra, mas a cagada que o Sommer ia fazer, né? Saindo com a gente sabe que o Sommer não é muito bom nessa saída, né? Os jogadores estão acostumados a ter o Neuer ali, mas é o Sommer. Ia fazer essa cagada, o Vitinha conseguiu chutar muito mal, ele poderia chutar mais forte, mais alto, e abriu o placar para o PSG. Não,
chutou mal o De Ligt, sensacional com um corte, comemorou como se fosse um gol, foi praticamente um gol, tirou o gol aí do Vitinha. Essa foi uma grande chance. O Messi teve uma chance que ele foi travado, tentou ali de qualquer jeito, o Upamecano travou ele. E o Bayern de Munique só teve uma chance, que eu considero uma grande chance no primeiro tempo, que foi um chute do Musiala, que ele cortou para a esquerda, bateu e o Donnarumma fez a defesa. Foi um primeiro tempo morno, teve essa chance, mas foi morno. Segundo tempo, aí sim tivemos um grande jogo a nível Bayern e PSG. E foi aí que saíram os gols também. Antes de sair o gol validado, né, teve um gol que foi anulado, um gol do Miller, né? Um gol que o Choupo-Moting, não sei se raspou, né? O Kimmich lançou para a área, o Choupo-Moting raspou, mas ou não raspou, a bola não tocou, dá para ver, não consegui, acho que não tocou, mas só pela intenção dele participar do lance, ele deixou o Miller, estava em condição, e o gol foi muito bem anulado. Mas depois, o Choupo-Moting, que eu já estava criticando, estava achando, porque o Choupo-Moting teve um lance no que o Musiala enfiou para ele, e ele era só virar e bater, ele perdeu tempo e se atrapalhou. Eu falei, ruinzinho, é o artilheiro do time da temporada, mas é ruinzinho. Mas para você ver como que o trabalho, um bom trabalho, transforma o cara num gigantesco jogador. Tanto que aí depois ele teve a chance, numa jogada que o Miller fez, cruzou para ele, e ele, numa jogada que o Miller fez, não, né? O Miller roubou a bola numa cagada do Verratti, outra cagada. Se o Sommer fez no primeiro tempo, o Verratti quis fazer no segundo, não foi falta em cima do Verratti, e aí rolou pro Choupo-Moting fazer o gol. O Choupo-Moting que era reserva no PSG. Pra você ver que o time do Bayern é tão organizado que ele consegue o Choupo-Moting ser o artilheiro do time, né? Um jogador que eu considero ruim, mas é o artilheiro do Bayern de Munique, que está nas quartas de final da Champions, né? O time que tem o Messi e o Mbappé está eliminado. Questão de trabalho, né? Questão de organização. Enfim, depois, outra coisa que é outro ponto que a gente tem que analisar aqui, eu já vou comentar, é o elenco, tá? Tanto que o Gnabry, que entrou no segundo tempo, fez o segundo gol, não sei no que aconteceu com o Donnarumma, que ele já estava caindo, e aí quando foi tentar esticar a mão, a bola já estava passando na altura, ele já caiu antes do chute. O Donnarumma, que é muito questionável, né? O PSG também não dá muita sorte de goleiro. Trouxe um dos melhores do mundo naquele momento, que era o Navas. Não estava bom. Trouxe um dos melhores, se não o melhor da história, o Buffon. Não deu certo. Trouxe o melhor da Europa, da Eurocopa, Donnarumma. Fez cagada na temporada passada, agora também. Então, eu não sei se o problema também é os goleiros. E convenhamos, o time sim é um problema. O time é uma falta de organização. Mas enfim, jogo equilibrado no primeiro tempo, tanto que o PSG teve mais posse de bola no primeiro tempo. No segundo tempo, o Bayern voltou melhor, tanto que voltou melhor, criou as melhores chances, teve chances de fazer, fez o primeiro, fez o segundo, fez o gol que foi anulado, teve chance até de fazer o terceiro, num chutaço do Alphonso Davies, o Donnarumma defendeu. E as duas grandes chances do PSG no segundo tempo, parecia que estava até ganhando o jogo, foram com o Sérgio Ramos de cabeça, inclusive uma que o Sommer fez uma defesaça para se redimir, fez uma defesaça. As duas melhores chances do PSG foram com o Sérgio Ramos, que inclusive foi o melhor jogador desse time, tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo. Ele já tinha feito uma grande partida no Parque dos Príncipes e fez uma grande partida agora, tanto na zaga, antecipando, dando o bote corretamente e muito bem adiantado nas frentes dos atacantes, quanto participando das jogadas ofensivas. Às vezes ele marcava, vinha, já dava o bote ou até dava o passe e já corria para participar das jogadas ofensivas. Então, o Sérgio Ramos tem um espírito de vencedor, o espírito de quem ganhou 5 Champions com o Real Madrid, né, para vencer, mas ele não está no Real Madrid, né? Ele está num time que é bem longe de ser o Real Madrid, né? Enfim, só para ter números aqui do jogo e aí a gente já vai para o desfecho final. 45 de posse de bola para o Bayern contra 54 do PSG. O total de chutes, 12 do Bayern contra 10 do PSG. 5 do Bayern chutes foram ao gol e 4 ao gol foram do PSG. O Bayern de Munique trocou ali 523 passes. O PSG trocou 639 passes, tá? Teve uma superioridade aí na posse e nos passes, mas, né, quem foi efetivo foi o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, que tem o Nagelsmann pelo segundo ano,
O Nagelsmann, que estava no RB Leipzig, se consolidou agora no Bayern de Munique por 2 temporadas e faz um grande trabalho. Não é fácil para um técnico que vem de um time menor, sem tradição, assumir um gigante europeu e fazer o que ele está fazendo. É um time que tem organização, é um time que você vê. Eu falei que o Choupo-Moting não jogaria, é ruim, para mim não jogaria no meu time, mas nem para o banco de reserva, mas é artilheiro do time na temporada. Então é o coletivo que faz isso. O Mané entrou, Gnabry entrou, o Sané entrou, então o time também tem um elenco, né? O Miller, que é com 35 anos aí, mas parece que quanto mais velho melhor, jogou muito bem. O Musiala, que eu até achei que estava meio abaixo, né, em comparação com aquele Musiala que carregou a Alemanha na Copa do Mundo, mas ele foi uma das grandes válvulas de escape no segundo tempo do Bayern de Munique. Tanto ele e o Alphonso Davies pela esquerda. Então um ponto forte do Bayern de Munique pela esquerda, com o Alphonso Davies apoiando bastante, muito bom lateral esquerdo, com o Musiala. E a dupla de zaga do Bayern de Munique é fenomenal. Já não vou nem dizer que são promissores, porque já são realidade, porque estão jogando muito bem. O De Ligt se firmou muito bem e o Upamecano, grandíssimos jogadores, um que veio do RB Leipzig e o outro que veio da Juventus, meio escanteado lá no Juventus. E se firmaram no Bayern por ter um bom trabalho ali, né? Kimmich eu sou suspeito para falar, sou fã, um grande jogador, grande saída de bola, grande visão, uma calma para jogar que é incrível o Kimmich, né? E o Stanisic, que é um lateral direito mediano, mas é um lateral direito que fez uma grande partida e eu já vou falar por quê, né? Porque o Mbappé não jogou, né? Acho que muito mais pelo isso que o Stanisic fez. Enfim, time extremamente organizado, um time que não é estrelado, mas o seu coletivo é forte, a jogada individual, claro que acontece e é necessária para quebrar a marcação, mas é um time que tem uma responsabilidade tática e uma organização sensacional. Por outro lado, é um time que é montado no dinheiro, estrelado e totalmente desorganizado, não tem um projeto. Trouxe um novo diretor aí que não resolve de nada, é amigo do Mbappé, não tem autoridade nenhuma e não consegue fazer um bom trabalho ali na gerência de futebol. Trouxe um técnico que, tudo bem, foi campeão com o Lille, né, desbancando o próprio PSG, mas parece que não tem culhão para montar ou armar um time bom, ou armar ter uma grande tática, porque esse PSG parece um time mais desorganizado, né? O grande astro foi um dos primeiros, o mais caro do mundo, o jogador mais caro do mundo, Neymar, está machucado, né? Não jogou, mas jogou o primeiro jogo. Não vou falar que não faz falta, claro que faz falta para o PSG, mas perdeu o primeiro jogo com ele em campo lá no Parque dos Príncipes, né? Messi e Mbappé não entraram nessa segunda partida, né? Eu não vi o Messi tá apagadíssimo. O Mbappé ainda tentou algumas vezes correr, o Messi teve algumas jogadas, mas também nada demais, nenhum e nem outro, tão apagadíssimo. O Mbappé muito mais pelo que eu tinha acabado de falar, do Stanisic, marcou e um ponto aí pro Nagelsmann, colocou o Stanisic, tendo assim, você olha, quem é esse Stanisic? O cara tá com o João Cancelo no banco. Será que o João Cancelo ia conseguir fazer o trabalho que o Stanisic fez defensivamente? Porque quase não apoiou. Você via no jogo o lateral esquerdo e o lateral direito. O Alphonso Davies aqui, o Stanisic aqui, porque ele estava protegendo o Mbappé e protegeu muito bem. O Mbappé teve pouquíssimas chances e uma das chances que ele teve foi mudando de lado, que ele foi para o outro lado, o lado do Alphonso Davies, para conseguir respirar. Então, um ponto pro técnico que fez essa leitura e não deixou o Mbappé jogar, coisa que é bem difícil, né? E ele conseguiu marcar muito bem. Time sem meio campo, time que não tem a sua estrutura para você conseguir fazer a bola girar, para você conseguir fazer a bola chegar nos atacantes, é o meio campo. O time não tem isso, não tem. O melhorzinho, que eu gosto dele, tá? Eu gosto do Verratti, acho bom. Mas é o cara que entregou a bola pro primeiro gol. Então o melhorzinho errou, né? O melhorzinho errou. Enfim, e aí você tem um meio campo, quando você tem um melhor falhando, ou quando ele não toma cartão ele falha, você não tem um meio campo. É muito fraco esse PSG de trabalho, de projeto esportivo, de tudo. Não vou falar que é um fracasso, que é uma palavra muito forte, né? Mas uma falha, né? Messi, Neymar, Mbappé não vão ser lembrados por League One, tá? Eles vão ser lembrados por Champions League. Bem diferentemente se, por exemplo, um projeto, vou comparar com um City. Um City, se ele perde uma Champions, ele conquista uma Premier League, tem um peso muito diferente
do que tem uma League One. Né? Time tão milionário, mas é um time que não tem elenco. Só para vocês terem noção, Marquinhos se machucou bem no finalzinho do primeiro tempo. Entrou o Mukiele, que também jogou 11 minutos, né? E aí não voltou para o segundo tempo. Entrou o El Shaddai com 17 anos, depois entrou o Ekitike, também ali com 17 anos. Promissores, né? São jovens promissores, mas são jovens de 17 anos, né? Entrou também o Bernat, mas também não mudou muito o jogo. Então, para você ver que é um time milionário, mas é um time que não tem elenco, um time que não tem estrutura, não tem jogadores para repor. Você viu no Bayern entrar o Mané, você viu entrar o Sané, você viu entrar o Gnabry, que fez o gol. Enquanto isso, no Bayern, no PSG, o time milionário, entrou 2 moleques de 17 anos e saiu um zagueiro que estava machucado, o outro saiu porque estava machucado, e aí os garotos entram numa fogueira, né? Um time que está sendo eliminado. Enfim, para você ver, tudo mal planejado, não tem um trabalho, não tem uma direção, não tem tática, não tem organização, não tem nada nesse time. Claro, posso falar aqui de Ancelotti, posso falar de Zidane, posso falar de Guardiola, posso falar de um nome de infinidades técnicos, mas esses caras têm que chegar e ter carta branca para mexer e organizar esse time. Um dos únicos que estava conseguindo fazer isso, que é o Tuchel. Eles não gostaram porque o Neymar não gostou, o Mbappé não gostou da forma que o cara estava trabalhando. Era o melhor cara que conseguiu organizar esse PSG, foi o Tuchel. Eles mandaram embora, né? Que inclusive futuramente veio ser campeão com o Chelsea na Champions, para provar que o PSG estava erradíssimo, né? Na demissão dele. E continua errado, né? Enfim, né? O coletivo sempre vai ser mais forte que o individualismo. O individualismo é bom, mas o coletivo é mais forte e um trabalho bem feito é melhor. Tanto que o Bayern passou agora. Chega, né? Falei demais. Bayern avança, 6 vezes campeão, tá lá. Milan avança, 7 vezes campeão, um alemão e um italiano. Já temos um inglês, que foi o Chelsea ontem, e também um português, que foi um Benfica. Acabou a semana de Champions. Semana que vem temos Liverpool e Real Madrid, temos City também em campo, o RB Leipzig. Temos a Inter de Milão contra o Porto e voltamos semana que vem com Champions League, né? O que vocês acharam do jogo? Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do PSG? Você acha que tem que mudar de técnico? Tem que trazer um cara que vai fazer um belo trabalho? Deixa aí nos comentários, deixa seu like, se inscreva no canal. Obrigado, galera, e até mais. Tchau!